Fala, nação tricolor, apareci! Sexta-feira passada nós não gravamos, mas hoje estamos aqui para falar do jogo de ontem, dos desafios que o Rogério Ceni terá daqui por diante, desses jogos que o São Paulo vai enfrentar, porque vamos combinar, não começou fácil essa temporada não. Vamos falar também do que enrolou do Rogério, que ainda não chegou, por que não chegou ainda e se vai chegar. Se andou alguma coisa em relação ao Jusilei e ao Lucas Prato. E vamos falar também daquele assunto que desde quarta-feira não sai das nossas cabeças. Da pessoa mais iludida do mundo, que também iludiu você por 40 minutos. Que foi daquela quase chegada do Hernanes. Eu vou explicar tintim por tintim o que aconteceu. Porque o SPFC.net colocou no ar a notícia de que o Hernanes estava fechado com o São Paulo. E depois nós retificamos a matéria de que não estava. E fechamento disso daí, eu vou explicar pra você, tá bom? Continue aí no vídeo. Bom, São Paulo tem aí um início de temporada da morte, né? Uma coisa difícil. Pegamos o time que eliminou a gente no Paulista do ano passado. E pegou um time que está se preparando com a vida para esse campeonato paulista. Porque o Audax se prepara desde dia 13 de dezembro. E a gente começou a temporada agora no Florida Cup, com gente entrando e saindo no meio, com o Rogério adaptando todo o elenco e colocando em prática tudo que fez em janeiro. Se você pegar, foi um duelo de linhas, porque o São Paulo tentou marcar na saída de bola do Audax. Então, para isso, aquele time compacto que a gente viu em janeiro do Rogério Ceni não existiu, foi mais espaçado. A primeira linha mais distante era com Wellington Nem, Luiz Araújo e o Chaves. A partir do momento que o Audax passava essa linha, encontrava o meio-campo quase que livre. E também houve muita falha individual naquele setor que a gente achava pela pré-temporada que estava fechadinho, que era a zaga. Você tinha uma linha de 5 defensiva, e daí quando eles atravessavam essa linha de 5, ia transformando em 4, em 3, em 2, e você vê de gol a gol que foram mais falhas individuais, porque como não há entrosamento ainda, inclusive para essa linha defensiva, nas falhas individuais a gente peca muito e abre demais. Você tem no primeiro gol uma falha do Buffarini, no segundo o Douglas e o Maicon batendo cabeça. A falha individual agora, por esse time espaçado, com falta de entrosamento, peca demais e acaba em gol. Pessoal, antes de continuar falando do jogo, a gente tem que lembrar o seguinte, é o primeiro jogo da temporada. Eu vi que lá no fórum da SPFC.net já tinha gente xingando o Rogério, chamando ele de burro, cornetando. É o primeiro jogo, aqui você vê os erros. Agora eles estão sentindo de verdade, pega pra capar, agora é pra valer. Então eles vão começar a sentir a comunicação, a cobrança do Rogério. Se vocês bem viram, dava pra ouvir muito o Rogério gritando porque o estádio estava vazio. Agora a gente vai sentir o clima pra valer. Não adianta a gente já chegar cornetando. O apoio tem que ser incondicional, gente. É o Rogério Ceni que chegou. Ele não vai cair daqui 4 meses. Ele não vai cair na próxima derrota. O apoio tem que ser incondicional. Dia 12 tem que ir pro estádio e não tem que ficar, Rogério, seu burro, porque não tinha que ter colocado o Luiz Araújo que errou. Tem que lotar o estádio dia 12. E tem que ter apoio incondicional para essa temporada ser o início de uma nova história do Rogério Ceni de conquistas no São Paulo. Não vamos massacrar a temporada inteira por causa de um jogo. É o primeiro jogo, beleza? Gente, falar sério, que ano que vai ser 2017 nas nossas vidas e na vida do Rogério Ceni como um desafio? Nosso de paciência, de amor e do Rogério como pensamento tático, desenvolvimento técnico e assim por diante, né? Nessa quinta-feira a gente já vai pegar o Motoclube lá em São Luís do Maranhão. E mudaram as regras da Copa do Brasil. Não tem mais esse negócio de 2-0 lá, elimina o jogo de volta. Não. A gente tem que vencer ou empatar, de preferência vencer para classificar. Se perder, está eliminado da Copa do Brasil. Eu sei que o último jogo foi teste, o primeiro jogo, mas tem uma pressão aí. Tem que vencer, é vencer ou vencer. E daqui por diante é isso. Depois tem a Ponte Preta em casa, time de Série A, né? E depois tem o Santos na Vila. Não pegamos nenhuma sequencinha de time interiorano para começar a testar, para jogar molecada lá e ver o que vai dar. Não, a gente já pegou bucha mesmo. O Rogério já chegou com um desafio grande. Então a torcida vai ter que comparecer contra a Ponte Preta, vai ter que fazer corrente de fé, não pode abandonar uma hora dessa e cair criticando. Agora é hora de São Paulinidade, de união, que o Rogério vai ter um grande desafio aí, viu?
tabela pesada e o Wellington nem se machucou. Vai ficar pelo menos 10 dias fora. Então, se já estava difícil, vai ficar um pouquinho mais. Particularmente, eu gostei da entrada do Cícero no último jogo, mas tem que ver agora, trabalhando com um time mais compacto, reduzindo a distância entre os setores, como que isso vai funcionar. Você tem alguma opinião para lançar aí? Pessoal, São Paulo deixou 5 vagas em aberto para o Paulista. E daí ficou aquele, 5 vagas, quem será que tá vindo e tudo mais. Então, a gente no spfc.net, em primeira mão, foi conversar lá com a diretoria e ver quais eram os nomes que o Rogério Ceni estava pensando quando ele deixou essas 5 vagas em aberto, tá? Então, primeiro, tenha paciência, que isso não significa que esses 5 nomes venham, só significa que eles pensaram, porque caso desse certo, estava ali a vaga deles. Mas não significa que venham, só tá ali. O primeiro nome que o Rogério deixou para pauta é o Renan Ribeiro, porque antes de inscrever o Renan, o Rogério quer ter certeza de que ele vai voltar 100% da lesão dele na coxa. Então, o primeiro nome é light, é o Renan, e nós esperamos que ele volte bem, né? Para essa parte de goleiro, que caso aconteça alguma coisa com o Sidão, tem um bom banco para ele. Eu não tô contando tudo isso. Parou. Próximo da lista na cabeça do Rogério era o outro Rogério que tá lá no Sport. Porque o São Paulo tá tentando trazer o Rogério de volta, seria um bom nome, né? Para tirar a gente dessa draga de finalização, para dar uma força aí. O que acontece? Como a gente já noticiou aqui em vídeos passados, quando foi feito o empréstimo do Rogério com o Sport adquiriu 25% do Rogério, beleza? Agora o São Paulo quer de volta. O que o Sport falou? Beleza, você pode até ter o jogador de volta, só que você vai ter que me dar de volta aquele dinheiro dos 25%, mais o Wellington com um empréstimo de 1 ano. E o São Paulo não tá querendo gastar dinheiro, porque pensa da seguinte maneira: o contrato do Rogério vai até maio. Então, eles preferem esperar até maio, não gastar nenhum dinheiro e ter o jogador de volta de qualquer jeito. Só que daí entra todo o imbróglio, porque se não tiver imbróglio, não é São Paulo. O Sport tem uma cláusula com preferência de venda de 50% a mais dos direitos do Rogério, que vence em maio. Então, eles têm até maio por essa preferência. São Paulo agora tá meio que torcendo pro Sport não ter dinheiro, para não comprar mais do Rogério e o Rogério acabar ficando lá em definitivo e nem voltando nunca mais. Tá torcendo pro Sport não ter dinheiro e o jogador voltar de qualquer forma em maio, que é quando finaliza o contrato. Aí ele voltaria com 25% sendo do Sport, mas voltaria pro São Paulo porque acabou o contrato do empréstimo. Então agora é tudo cruzar os dedos, fazer figas e ver qual vai ser a situação do Sport e se no último caso o São Paulo resolve tirar dinheiro do bolso. Outra vaga seria agora o atual nome dos sonhos do São Paulo, que é o Lucas Prato. O Lucas Prato, desde vídeos e vídeos passados, era nome impossível no São Paulo, com chance baixíssima por conta do dinheiro. Se você bem lembra também, no vídeo passado, a gente informou aqui que por causa do Profut, o São Paulo não podia pegar o dinheiro do David Neres e investir diretamente no novo jogador. Beleza, o tempo passou e parte desse dinheiro pode ser investida. Um percentual parcial não pode. Também é tudo jogo de data, né? Se você pega essa data que você quer dar em troca do Lucas Prato e joga lá pra frente, não entrou no seu dinheiro previsto para a temporada agora de janeiro e você conseguiu passar bem por essa lei do Profut. É tudo um jogo aí dentro. O Lucas Prato está valendo 34 milhões por 90%. São Paulo está tentando comprar 50% do Lucas Prato. Mandou uma oferta de 22 milhões e meio de reais. O Palmeiras também está na jogada e já faz um tempo, já é de conhecimento público, que o Palmeiras está tentando e mandou uma proposta de 33 milhões por 100% dos direitos. O Atlético está tentando vender 90% do jogador por 34 milhões. Isso estamos falando tudo em milhões de reais, tá? Não vou complicar falando em euros, porque senão vai sair tudo, vamos seguir a mesma linha de raciocínio, ok? Pontos positivos para o São Paulo. Primeiro, São Paulo não está na Libertadores. Quem diria que isso ia ser um ponto positivo em alguma coisa na nossa vida, né? O Atlético enxerga o Palmeiras como rival direto por causa da Libertadores. Então, entre São Paulo e o Palmeiras, o Atlético prefere o São Paulo para não ter que bater de frente com o Lucas Prato futuramente numa Libertadores, certo? Segundo lugar, o Lucas Prato não quer continuar, já pediu para ser negociado, mesmo que seja para o São Paulo, porque ele cansou de ficar lutando com vaga contra o Fred.
Então ele pediu já para ser negociado. Aí você pensa, nossa, tá super próximo. Essa semana deve fechar. É um imbróglio simples, né? Porque afinal de contas, São Paulo conseguiu uma parte do dinheiro, que parte do dinheiro pode ser gasto, e vai mandar uma proposta de 50%, eles vão aceitar e bem bom. E não é bem assim. Porque essas coisas, na hora de fechar, são só 50%, queria vender 90%, tem a vontade do jogador, mas o clube repensa. Então parece que vai pra frente, mas desde semana passada, de quinta-feira, não andou. Vamos ver se até sexta-feira anda alguma coisa. A situação por enquanto é essa, queremos 50%, temos mais chance que o Palmeiras, mas pode ser que o Palmeiras aumente a proposta, pode acontecer um monte de coisa. Outra coisa que ajuda também é que o Palmeiras sonha com o Borja e faz proposta por ele. Também é outro ponto que pode nos ajudar, porque o Palmeiras pode acabar indo atrás do Borja, esquecendo o Lucas Prato, e a gente vira a única opção do Lucas Prato e de repente fecha com a gente, né? Por enquanto, temos proposta oficial no Lucas Prato. Gente, o Jusilei seria uma dessas vagas que estão em aberto aí pro Campeonato Paulista. E é outro caso que virou novela, que também tá chato de acompanhar, tá cansativo. Porque desde 2 semanas atrás para 3 já tava tudo certo, aí veio o Ano Novo Chinês, aí a gente parou, teve que aguardar. Por que é que eles estão enrolando? Eles estão enrolando para ver se outro clube chinês lá na própria China pede um empréstimo do Jusilei em troca de algum dinheiro, de alguma oferta melhor que o Atlético tinha mandado, de $250 mil. E aí eles estavam fazendo esse tempo para ver se surgia uma proposta interna ali dentro do país mesmo. São Paulo percebeu que estava sendo enrolado, que eles estavam procurando outras ofertas e mandou uma proposta com aproximadamente 1 milhão por esse empréstimo, tá? Não é 1 milhão, não é o valor exato, é aproximadamente 1 milhão. Mas o restante continuaria na mesma base, tá? O teto salarial de São Paulo é de R$400 mil por mês e o salário do Jusilei é de 1 milhão. Então, na parte salarial, o Clube da China tem que continuar dando uma ajuda de custo no salário do Jusilei, mais da metade desse salário, porque a gente vai atingir no máximo o teto e não mais que isso. Vamos aguardar para ver se eles aceitam a proposta. Vale lembrar que são 1h30 da tarde, segunda-feira, e que até você assistir esse vídeo no final da noite dessa segunda-feira, muita coisa pode ter acontecido, eles já podem ter negado ou aceito essa proposta. No decorrer da semana a gente vê, mas tudo pode acontecer nesse meio tempo, beleza? Agora chegou o assunto que não quer calar. Pessoal, o quinto e último nome que o Rogério e o São Paulo deixaram aquela vaga do Paulista em aberto seria para o nome mais polêmico, particularmente falando, que é o Hernanes. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a pessoa mais iludida ou que ficou mais triste com isso tudo fui eu. Porque, em primeiro lugar, a vontade que eu tinha do Hernanes voltar, e se você olhar o vídeo passado vai ver que só de falar no Hernanes eu me arrepiava com a notícia, era muito grande minha também, por isso também de dar informação. E em segundo lugar, de ir do céu pro inferno em meia hora, porque a fonte que me passou a informação que cravou que o Hernanes estava fechado com o São Paulo, em 40 minutos sofreu um equívoco, porque realmente esteve muito próximo e ele me passou que havia fechado. É uma fonte que já me passou notícias que inclusive eu dei aqui nesse vídeo, como Van Persie, Rogério Ceni como técnico, etc. Anteriormente notícias corretas. Uma fonte que eu confio, mas que nessa se equivocou, depois pediu desculpa, porque não deu certo. No momento ele me passou que nós tínhamos fechado, mas ele não tinha ainda a certeza dos valores. Eu dei no spfc.net a notícia de que nós havíamos fechado, escrevi lá em breve mais informações e fui correr atrás dos valores, porque até então acreditava de que nós havíamos fechado realmente com o Hernanes. Primeiro eu liguei para uma fonte atrás da informação dos valores, essa fonte me negou. Liguei para outra fonte me negou. Fiquei preocupada, moro próximo a Morumbi e fui diretamente para o São Paulo falar com alguns diretores e vice-presidentes de lá. As informações dentro do São Paulo são muito desencontradas de tudo. Naquele dia, por exemplo, um diretor tinha me cravado que o Jusilei também tinha me fechado. Falando com outro diretor, com outro, estava tendo uma reunião de presidência naquele momento e aí, de fato, conversando com o vice-presidente, cheguei à conclusão de que havia dado uma notícia errada, o Hernanes não estava fechado, estava muito próximo. Quem estava à frente da negociação era o próprio presidente Leco.
A fonte que me passou a informação de que me cravou que havíamos fechado é o braço direito do presidente hoje em dia, por isso a confiança. Então eu chequei as informações atualizadas naquele momento e alterei a informação. Peço desculpas. Havia muita confiança no momento em que eu fiz a notícia. Para mim parecia mais um dos grandes furos, porque nessa janela, graças a Deus, conseguimos dar 3 furos em primeira mão. A não vinda do Calheri, que era um furo que eu não queria dar. O Rogério Ceni demos com exclusividade em primeira mão também. E o Van Persie também demos com exclusividade em primeira mão. Se você começar a ver nessa janela, Suece.net e eu demos várias notícias em primeiro lugar, assim como o David Neres, a proposta de 50 milhões. E se eu começar a falar aqui, eu não vou parar mais. Mas erros acontecem, bola pra frente. Daqui por diante, se um diretor me der uma informação, eu vou para o outro diretor e pergunto primeiro, olha, fulano me disse isso, você pode me confirmar? E eu prefiro perder o furo a te passar uma informação errada daqui por diante, tá combinado? Só para vocês terem só para vocês terem noção de como as informações se desencontram. O agente do Hernanes deu uma entrevista primeiro dizendo que não recebeu nenhuma proposta do São Paulo. Depois ele deu uma entrevista dizendo que não recebeu nenhuma proposta da China, que já é de conhecimento que a China teria feito uma proposta para o Hernanes com um salário de 3 milhões de reais, o equivalente mensal. Então, a cada semana não se sabe o que é verdade e o que é mentira. Que o Hernanes falou diretamente com o São Paulo, eu pude checar que é verdade, que o Leco tratou diretamente. Mas daí por diante, o que o empresário diz, o que foi verdade, o que não foi, aí se desencontra muito. Cada diretor vai te dizer uma coisa. E o aprendizado que fica para essa janela aqui, da 6ª janela que eu tô cobrindo, é que você tem que checar com o agente, com o diretor, com o presidente, o vice-presidente, com o máximo de pessoas possíveis, e nem assim você tem redondinha toda a informação. Cada uma vai te passar de uma maneira. A gente tem que ter um quadro geral. De fato, o Hernanes não é jogador do São Paulo e as probabilidades dele vir são mínimas. Provavelmente ele vai para a China. Então, gente, esses eram 5 nomes que o Rogério deixou em aberto para a vaga do Paulista. Como você pôde ver, o do Hernanes já não deu certo. Então, quem entra mais ou menos nesse nome é o Lucas Fernandes, que tá machucado. Pode ser que dê tempo dele ser inscrito, vamos ver o que acontece. E estamos na eterna busca pelo camisa 9, a gente não sabe o que vai dar certo agora do Lucas Prato, do Rogério. Tudo pode acontecer e como nós vimos aí semana passada, as informações são muito desencontradas. O fato é que temos muitas propostas rolando e que mais uma semana eu digo que nós temos que ter paciência para ver o que vai acontecer com essas propostas. E paciência para ter muito apoio quinta-feira para o Rogério Ceni. E dia 12 eu encontro vocês no Morumbi, beleza? Gente, por causa do que aconteceu, de dessa enxurrada de informações desde quarta-feira, eu não vou conseguir anunciar o grande vencedor da camisa oficial do São Paulo no nosso sorteio. Já existe um vencedor, está lá a pessoa com mais likes, mas eu não vou anunciar agora. Eu já vou atrás de respondê-la e no próximo vídeo eu já vou mostrar a camisa linda e oficial que a gente comprou para ela. E até sexta-feira eu vou anunciá-lo e entregar essa camisa para ele, tá bom? Vejo vocês então no final da semana. Beijão!